Boa noite, boa noite. Gamonal saiu de novo. A ver se ele volta. Enquanto ele volta, vamos fazer as boas-vindas, né? Todos são bem-vindos. Esse é o momento da divulgação doutrinária da nossa Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. A nossa casa mantém um trabalho assistencial de relevo. Na manutenção desse trabalho, nós realizamos 2 eventos mensais. O primeiro evento que nós destacamos é o café da manhã com palestra, e o segundo momento, segundo evento, é o nosso sorteio mensal. O nosso convidado de hoje é Gamonal. Fala aí para a gente ver se o seu som tá bom, Gamonal. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Boa noite, tá ótimo, tá excelente o som hoje. Muito bem, eu vou fazer então a página prece e vou apresentar o nosso companheiro Gamonal logo em seguida. A página do livro Mais Luz, Chico Xavier e o Médio, Batuíra e o Espírito. Salário. Cada um de nós tem o seu arado no solo do planeta. A obra do bem se encontra ao nosso dispor para que prestemos serviço e com quem quisermos. Da consciência tranquila. Desse modo, cada trabalhador pode aumentar infinitamente o seu próprio salário. Agradeçamos a Jesus e trabalhamos. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imediatamente o nosso irmão Gamonal, porque ele possa ser bem intuído pelos seus mentores e pelos dirigentes espirituais desse trabalho da Casa de Batuíra. E ser conosco, Senhor, a guiar-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso companheiro Gamonal, ele participa da ABRAME, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. Ele mora em Barbacena, Minas Gerais, é onde está falando agora, e vai nos falar sobre o assunto causas atuais das aflições. O Gamonal vai ser muito bem-vindo, tem até 19h45 para você falar para nós. Agora são 19h02. Muito obrigado, está com você a palavra. Muito obrigado desde já. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado a todos aí, e sempre nesse trabalho ininterrupto para levar a doutrina espírita a todos os corações. Hoje, mais essa oportunidade de falar com vocês, de estudar, o tema é causas atuais das aflições, vindo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Então, nós temos, nesta oportunidade, a chance de, mais uma vez, vivenciarmos, através do Evangelho, através da doutrina espírita, as causas e as consequências que vêm para a nossa vida neste atual estágio em que estamos, aqui na Terra, hoje, em mais uma oportunidade reencarnatória. Nós somos uma centelha divina, uma partícula tirada da luz de Deus. Criados simples e sem conhecimentos, recebemos na consciência a lei de Deus e nos são dadas oportunidades, tarefas, desafios para irmos adquirindo os nossos méritos, para chegarmos todos a espíritos puros. Da pergunta 115 até a pergunta 171 do Livro dos Espíritos, nós temos esta explicação dada pelos espíritos de que todos nós, pelos nossos méritos,
nós vamos a cada encarnação eliminando os nossos vícios morais e, com isso, liberando-nos das mazelas, das máculas, de todas as dificuldades que nos travam no nosso processo evolutivo. Nós encarnamos, conforme diz a pergunta 132, para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para esse nosso progresso contínuo. É a pergunta 167. E quando nós Minha mãe, o seu som fechou. Isso, obrigado. Isso, voltou. E diz a pergunta 168 que nós teremos que reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para eliminarmos na totalidade os nossos vícios morais. E aí a pergunta 168 diz que não precisaremos mais reencarnar num corpo físico, num mundo material, quando não tivermos mais vícios a atravancar a nossa evolução. E a pergunta 170 responde tranquilamente: o que seremos quando não tivermos mais vícios morais? Seremos espíritos puros. Então, o nosso objetivo já está traçado. Temos a oportunidade de estarmos num corpo físico, no nosso caso aqui na Terra, para eliminarmos as nossas mazelas morais, para sermos como Jesus, espíritos puros. Deus é justo? Já sabemos e aprendemos que sim. Mas por que uns recebem tantas dificuldades? Por que uns nascem doentes enquanto outros nascem saudáveis? Quais as dificuldades, quais os problemas? E aí o capítulo 5, quando fala bem-aventurados os aflitos, ele nos traz magistralmente toda a nossa trajetória, mostrando as causas das aflições, as de vidas passadas, causas passadas de vidas passadas e as causas desta vida atual. Com isso, nós ficamos mais em condições de compreendermos o porquê de tantas diferenças, de tantas dificuldades. As causas das aflições, então, se dividem em causas pretéritas e causas da vida atual. As causas pretéritas, de vidas passadas, elas são o mínimo em relação às causas atuais. Já nos disseram os espíritos que das dificuldades, das vicissitudes pelas quais passamos, a maioria são causadas nesta própria existência atual por nós mesmos. As causas pretéritas são aquelas que também o capítulo 5 nos mostra: a perda de entes queridos que deixam, às vezes, crianças órfãos, acidentes inesperados e que não foram causados pela nossa imprevidência, enfermidades de nascença, deformidades físicas de nascença, idiotias, ou seja, tudo aquilo que no nosso nascimento, num corpo físico, já veio conosco ou logo no início acontece com a perda, às vezes, de pais, de filhos, de irmãos, daqueles arrimos de família. Tirando isso, nós vamos para as causas atuais, que são as que respondem pela maioria das aflições pelas quais passamos aqui na Terra. E isso é muito importante a gente entender, o Espiritismo muito nos esclarece, o Espiritismo sempre ajuda com essa orientação, para que tenhamos dentro de nós essa convicção e, através dela, vem a resignação. A resignação é a aceitação, são as dificuldades vindo sem que fiquemos murmurando, como dizem os espíritos. Resignação não é estacionar no sofrimento, mas fazer do sofrimento degraus para a nossa evolução. Ou seja, resignar é entender que se aquilo está acontecendo, e que se Deus é bom
é justo e misericordioso, aquilo é o melhor para nós neste momento. E isso, entendido e aceito, faz com que passemos com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais aceitação, por todas as dificuldades que vão aparecendo ao longo da nossa trajetória. Falando, então, das causas atuais, que é o nosso objetivo desta noite, é bom que entendamos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos hoje o resultado da conta dos créditos e dos débitos adquiridos ao longo de toda a nossa existência espiritual. Não apenas dessa existência carnal, mas ao longo de toda a existência espiritual, desde que tenhamos sido criados simples e sem conhecimentos por Deus, até chegar hoje, passando por diversas encarnações. Hoje, ao nos olharmos, ao nos colocarmos na vida em sociedade, nós somos a melhor amostra de nós mesmos. Estamos hoje melhores do que antes, porque lá na pergunta 117, 116, 117, 118 do Livro dos Espíritos, nos é falado que nós progredimos sempre e não retrogradamos, não voltamos para trás. Ou seja, adquirida uma condição moral satisfatória, nós não voltamos atrás. Se nesta encarnação eu sou honesto, na outra eu não serei desonesto, porque eu terei galgado aqueles degraus e aquilo passa a ser um patrimônio meu adquirido, faz parte de mim, espírito imortal. Com isso, nós vamos seguindo, melhorando a cada existência, ainda que minimamente, mas melhoramos. Na outra, talvez melhoremos um pouco mais. E neste somatório de acertos e de erros, nós chegamos, hoje, eu, nos meus 62 anos de idade, a ser a melhor amostra que eu posso dar para Deus, hoje. Mas eu tenho oportunidade de continuar crescendo. Lá no livro Ação e Reação, de André Luiz, há uma fala dizendo que a lei de causa e efeito, a ação e reação, é a conta do destino criado por nós mesmos, englobando nossos créditos e débitos, que em particular nos dizem respeito. É a contabilidade do governo da vida. Isso vem lá no livro Ação e Reação, na obra de André Luiz com Chico Xavier. Então, nós temos que ter esta ideia. Hoje eu sou o que sou pelos meus próprios méritos, mas também pelos erros que eu cometi. Tudo isso que eu estou colhendo hoje é o plantio que eu fiz ao longo das minhas existências carnais, desde a minha criação como um ser espiritual único. Isso me mostra que eu sou responsável por tudo que está me acontecendo. Mas quais são essas questões de causas atuais? Como os Espíritos já disseram, todos nós temos muitas dificuldades ao longo desta existência atual, porque ainda somos espíritos imperfeitos em escalada evolutiva. Somos perfectíveis, mas o nosso estágio, e aí eu dou um parêntese para que a gente raciocine, não é vergonha ainda eu ter erros, não é vergonha ainda eu ter meus vícios. A vergonha, nesse aspecto, é que, se hoje o Espiritismo me orienta, me esclarece, me traz tantos elementos que o cristianismo já nos trouxe, e hoje o Espiritismo, a terceira revelação, vem nos esclarecer como prometeu Jesus, nós não podemos continuar nos mesmos erros. Não podemos sair desta encarnação com os erros com os quais aqui chegamos e não podemos entrar na próxima com estes erros e continuar a cometê-los. Ter os erros ainda é aceitável, mas melhorar é aquilo que se impõe a nós pelo conhecimento que hoje nós temos. Nós reclamamos, choramos os problemas, as dificuldades, mas não nos lembramos que tudo foi criado por nós. E esses problemas, estas aflições,
que não são aflições de vidas pretéritas, não são aquelas coisas com as quais nós não tivemos nenhuma oportunidade, já nascemos com problemas, já nascemos com doenças. Isso vem de vidas passadas, mas nesta atual existência está a origem dos problemas que nós estamos enfrentando. Basta que a gente raciocine, pense, nosso temperamento, nosso modo de ser, nossa cara fechada, nosso mau humor, o pavio curto, os vícios de toda ordem que criam em cadeia uma reação naqueles com os quais nós convivemos em família, no trabalho, na vida social, na vida religiosa. Trazem para nós a raiva de outros, a maledicência, a indiferença. Enfim, as nossas atitudes provocam reações. E isso, quando nós reclamamos, antes de reclamar do outro, nós temos que pensar em nós próprios. O capítulo 10 do Evangelho, ele nos mostra que, em 3 ou 4 passagens, nos fala: sede severos consigo mesmo e indulgente para com o outro. Repetia-se isso 3 vezes, além de mais 2 menções, mostrando que nós sempre temos que procurar mudar a nós, ser severos com os nossos atos e sermos indulgentes para com os demais. A consequência natural do caráter e do comportamento de cada um de nós traz todas essas vicissitudes pelas quais passamos. Imprevidência, egoísmo, orgulho, falta de organização, de empenho nas tarefas, de perseverança nas nossas tarefas, as nossas más condutas, os pensamentos indevidos, vaidade, ambição desmedida, falta de limites, falta de moderação nas palavras. Do ponto de vista da nossa vivência espiritual, tudo isso influencia e faz com que a colheita que estamos fazendo seja fruto desse plantio que fizemos e que ainda continuamos fazendo. Isso ainda sem contar nos excessos da alimentação. Vícios materiais na alimentação, drogas, inclusive, a bebida alcoólica, cigarro, bebe-se por alegria, bebe-se por tristeza, bebe-se na frente dos filhos, bebe-se nas festas das crianças, bebe-se nos encontros sociais, no trabalho. Tudo isso são as nossas atitudes nesta existência que estão nos trazendo essas dificuldades, essas aflições pelas quais estamos passando e que muitas das vezes estão na contramão daquilo a que nos propusemos quando do nosso planejamento reencarnatório feito entre a existência passada e a atual existência carnal. No momento em que desencarnamos na outra existência, vamos de volta à pátria espiritual, às colônias espirituais, nas quais, como obras de Dona Ivone, obras de André Luiz com Chico e tantos outros, já nos mostram que fazemos um retrospecto, fazemos uma análise daquilo que tínhamos que fazer e do que fizemos. E aí, então, vendo eventuais falhas que sempre cometemos, nós começamos a trabalhar aquelas dificuldades, estudamos, somos orientados e fazemos o nosso replanejamento para voltar à existência carnal, que é onde, através dessa oportunidade reencarnatória, nós vamos eliminando os vícios através, na atual maneira em que vivemos, no mundo de provas e expiações, nós vamos reparando erros, aparando arestas e vamos colocando à prova tudo aquilo que aprendemos. Interroguemos a nossa consciência, como diz lá no capítulo 5. Se tivéssemos feito ou deixado de fazer alguma coisa ao longo dessa existência, não estaríamos numa situação melhor? Se tivéssemos deixado de dar chance ao orgulho que nos faz não nos calar, ao egoísmo onde queremos tudo para nós, a nossa vida não estaria diferente com a nossa família? Naturalmente, muitas das vezes, preferimos jogar a culpa nos outros, nos pais,
nos filhos, nos irmãos, no patrão, no governo. É uma oportunidade que o Espiritismo traz para cada um de nós nesta existência de raciocinar. Não é à toa que o Espiritismo é chamado de fé raciocinada. Kardec nos trouxe os elementos primários. Chico Xavier, com tantos espíritos, nos trouxeram mais complementos, mais esclarecimentos. Mas não nos obriga a pensar, senão nos ensina como pensar. E pensando na base da doutrina espírita, nós vamos conseguindo, pouco a pouco, a nos orientarmos melhor, para que aproveitemos, a partir desta existência, em que a maioria de nós está tendo a primeira oportunidade no Espiritismo, talvez a segunda para alguns, mas nós já não podemos nos colocar como cegos, como diz Jesus lá para os fariseus. Se não sois cegos, já podem ver. Se já sabemos o que a doutrina espírita nos ensina, já não podemos mais falar que não conhecíamos como agir, como pensar, como raciocinar em cima dos acontecimentos dessa vida. E aí, para nós, fica a ideia trazida pelo Espiritismo de que cabe a cada um de nós fazer, traçar o seu caminho já planejado e agora dar sequência com nossas atitudes tendentes, com nossas atitudes cujo objetivo seja irmos eliminando as nossas falhas, que temos, todos temos. Se estamos aqui na Terra passando por esses momentos, é porque ainda não somos espíritos puros. É porque ainda somos espíritos em escalada evolutiva e com uma oportunidade maravilhosa nas mãos de agir diferente do que já agimos antes. Precisamos raciocinar nas nossas reflexões como é que nós temos agido na nossa família. Não com aquele parente que nos abraça, nos beija, que nos ama. Esse, naturalmente, nós temos bom relacionamento, mas a importância de pensar como temos agido com aqueles que nos trazem dificuldades. Tem uma fala muito boa de Chico Xavier, aliás, todas as falas de Chico Xavier são ótimas, em que ele diz: é natural que na nossa família existam aqueles a quem muito amamos, que existam aqueles que muito nos amam, mas também acontece de termos aqueles com os quais temos dificuldades de relacionamento. Estes últimos são os mais importantes na nossa escalada evolutiva. São os verdadeiros fiscais de Deus para atestar a nossa evolução. Quer melhor que um parente problema para nos mostrar se estamos bem na paciência, na tolerância, na indulgência? Quer melhor um parente envolvido com drogas para que a gente tenha misericórdia, para que a gente haja como Jesus nos ensinou? Os que não nos trazem problemas podem até nos ajudar, nos fortalecer, nos iluminar. Mas os de difícil relacionamento, muitas das vezes nós somos os de difícil relacionamento, mas se imputamos isso ao outro, nós já somos esclarecidos. Me recordo de uma passagem de Jesus com os apóstolos, em que eles reclamavam de pessoas que não entendiam, que faziam tudo errado, e aí Jesus, olhando para eles, disse: é de vós, queridos discípulos, que eu mais espero. Como cobrar de alguém que está num estágio evolutivo abaixo uma atitude que nós mesmos, às vezes, ainda não temos? Se estamos mais evoluídos, se assim pensamos, do que outros que nos trazem problemas, a indulgência faz parte da caridade moral, lá da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência e perdão. Se nos achamos melhores, temos que entender. Isso a gente tem que pensar, principalmente no relacionamento familiar, mas também no relacionamento profissional,
quantos nós temos de pessoas contrárias que às vezes fazem tudo contra nós, maledicência, e às vezes nós tomamos as mesmas atitudes que eles. Recriminamos, mas fazemos o mesmo ou até pior. Então as oportunidades estão nestas dificuldades. Nós temos que pensar o que devemos fazer para evoluir. O Espiritismo nos tirou de um local de penas eternas para um local de penas proporcionais e temporárias. Nós estamos nesta existência nos redimindo de falhas do passado, mas não podemos continuar a cometer essas falhas agora. Já entendemos que não seremos jogados no fogo do inferno, mas queimaremos por muito tempo enquanto estivermos alimentando os relacionamentos com um combustível explosivo, como as negatividades, como os vícios morais. Nós precisamos entender que somente melhoraremos e ajudaremos aqueles que nos cercam a se melhorarem se agirmos como Jesus nos ensinou. Quando alguém lhe bater numa face, dele a outra. Ele quis dizer, se alguém for impaciente, seja paciente com ele. Se for intolerante conosco, sejamos tolerantes. Se falarem mal de nós, procuremos as qualidades que o adversário tem. E ele as tem, ainda que muitas vezes fechemos os olhos a isso. Se forem brutos, sejamos singelos. Se forem grosseiros, que a gente chegue com palavras brancas. É assim que nós conseguiremos ir apagando o fogo da discórdia, que ainda cerca-nos e a todos aqueles que conosco convivem, toda vez que nos dizemos cristãos, mas não somos cristãos. E isso nós precisamos ir fazendo de que maneira? Pensando, vigiando e orando, estudando e praticando. O mais importante, talvez, seja a prática, mas para que a prática venha, nós temos que ter o ensinamento de Jesus no coração. E para isso, os estudos através dos livros espíritas, das palestras, das reuniões, da troca de ideias, é o melhor caminho, junto naturalmente com o Evangelho no lar, que é aquele momento, pode ser semanal, diário, mas normalmente uma vez por semana, de preferência no mesmo dia da semana, no mesmo horário, onde nos reunimos com familiares, com amigos, e iniciando com uma oração, na sequência, uma leitura evangélica e logo a seguir os comentários de todos, mesmo que de religiões diferentes. A tolerância religiosa não é um mérito mais se tivermos. Eu diria que é uma obrigação para nós que já ouvimos Jesus na sua integralidade e simplicidade. O Espiritismo tem essa vantagem de nos trazer muito de maneira tranquila, sem aquelas questões de mistérios. Jesus disse aos seus apóstolos, rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que lhe explicará todas as coisas, que dirá todas as coisas e ainda outras. É isso que o Espiritismo, essa terceira revelação, este Consolador prometido, vem nos trazer. E como fazer para colocar em prática? Estudar. E aí nós estudamos a maior das leis, a lei de Deus. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos diz que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Diz o que deve e o que não deve fazer. E o homem só será infeliz quando dela se afasta. Pergunta 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve e o que não deve fazer. E o homem só será infeliz quando dela se afasta. A lei de Deus, nós aprendemos na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que está na nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. A pergunta 625 diz que Jesus
é o modelo e guia que Deus legou à humanidade para orientá-la. Modelo é aquilo que a gente copia, guia é aquilo que a gente segue. Então, Jesus é a quem devemos copiar. Jesus é aquele a quem devemos seguir. Ele mesmo já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele disse ninguém vem ao Pai, é porque ele já está lá. Ir ao Pai é ir à felicidade máxima, suprema, local dos espíritos puros. Então, Jesus já estava lá quando nos disse isso, ainda que estivesse conosco, encarnado, em um corpo físico. Eu sou o caminho para Deus, para a felicidade. Eu sou a verdade sobre Deus, sobre a felicidade. Eu sou a vida com Deus. Eu sou a vida feliz. Então, se queremos isso, Jesus mesmo também já nos disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue sua cruz a cada dia e siga-me. Quem quiser vir após mim, ele já foi, ele já está lá. Então, quem quiser vir me seguindo, renuncie-se a si mesmo. Jesus sempre falou aos espíritos, não aos corpos. Mas naquele ser que éramos naquela época, a linguagem era diferente de hoje, que temos um entendimento melhor. Então, quando se falava ao espírito, mas com um palavreado voltado para a matéria, Jesus atendia à nossa incapacidade daquela época. Renuncie-se a si mesmo foi tido pelas passagens como renunciar aos bens materiais. Mas nós devemos entender isso hoje. Renuncie-se a si mesmo é renunciar àquele orgulho, aquele egoísmo, aqueles valores que nós trouxemos de encarnações passadas que não estão de acordo com a lei de Deus. Então, nós temos que deixar de lado o orgulho, sermos humildes, deixarmos de lado o egoísmo e pensarmos naqueles que nos cercam. Renunciar-se a si mesmo é deixar de lado a ira, a mágoa contra aqueles que nos ferem e tratá-los pela outra face, fazer com eles o que nós gostaríamos que nos fosse feito, como ensinou Jesus. É difícil, mas é possível. Nós já vimos que é possível. Jesus veio aqui e se tornou um ser encarnado como nós para mostrar que não apenas na angelitude onde ele se encontra, na pureza de espírito, é capaz de fazer isso. Porque se ele não tivesse vindo, ele tivesse simplesmente, de uma forma espiritual, ter transmitido a seus médiuns, que foram inúmeros, para que eles nos falassem, talvez nós pensássemos em Jesus como um ser inatingível. Às vezes até pensamos, mas não devemos, porque Jesus veio a nós, Jesus diminuiu-se para chegar a encarnar aqui num corpo físico, para se mostrar como um de nós. Nasceu numa manjedoura, foi criado no meio de desertores, de ladrões, de criminosos, foi criado na pobreza, mas mostrou-nos ao longo dos seus primeiros 30 anos, pouco falados, que ele foi gente como a gente. Dos 30 aos 33, ele vivenciou as dificuldades que nós vivenciamos do ponto de vista material, mas ele estava muito além. Mas ele nos mostrou como nós estávamos agindo e agiu dando a outra face. Com a mulher adúltera, com o cego, com o paralítico, com a mulher que o chamou para ir à casa dela. Ele veio aqui e nos mostrou e falou que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Podemos fazer o que ele fez e muito mais. Ele quis dizer que ele não estava fazendo tudo o que ele podia. Ele estava fazendo aquilo que nos era útil naquele momento. E que nós podíamos fazer aquilo, e como seres criados por Deus, com a lei de Deus na consciência, com a oportunidade de, por nossos méritos, irmos eliminando
os problemas que aconteciam na vida, nós podemos chegar a ser como ele. Mais Jesus, mais Cristos pelo mundo, para ajudá-lo nessa tarefa maravilhosa, não só como governador espiritual da terra, mas também como governador de outros locais e com outros que governam outros mundos habitados. Por isso é que é importante que a gente veja que cabe a cada um de nós. Nós fizemos um planejamento reencarnatório para voltar nesta encarnação, como fizemos para voltar nas encarnações anteriores, como faremos depois desta e depois de outras, para irmos pouco a pouco. É o que a gente ainda consegue fazer, eliminando esses vícios do nosso íntimo. As causas atuais das aflições, nós já mostramos, vêm das nossas atitudes. Então, nada melhor do que mudarmos nossas atitudes. Ao invés de discutir, nos calemos diante de uma calúnia. Ao invés de revidar, saiamos da confusão. Ao invés de termos pensamentos negativos para com aqueles adversários que nos molestam, oremos por ele, como Jesus pediu, para amarmos os inimigos. É bem tranquilo para nós que nós estamos aqui na Terra e esquecemos do que éramos no passado. Uma bênção, um esquecimento, isso já foi falado, porque nós não viveríamos na mesma casa com um filho ao qual nós desrespeitamos no passado, ele não ficaria conosco. Uma esposa, um esposo, um filho, uma filha que tivesse cometido um ato criminoso contra o outro em vidas passadas, não aceitaria. Isso a obra de André Luiz nos mostra alguns casos de reencarnação que eram rejeitados por esse medo que tinha quando do momento reencarnatório. Mas então é bom que tenhamos esquecido o que fizemos no passado, porque em nada nos ajudaria. Mas o que eu vim fazer aqui na Terra? Eu já sei quem eu sou. Um ser espiritual, uma centelha criado por Deus. Eu já sei onde estou, num corpo físico para a minha evolução. Para onde eu vou? Eu vou para outros locais depois desta vida na Terra, para reaprender e para voltar num corpo físico, talvez aqui na Terra, na maior parte das vezes assim o é, para eu evoluir. Muitas das vezes nós falamos, mas eu não sei o que eu vim fazer nesta existência. É simples, basta que pensemos nas dificuldades que estamos vivenciando hoje. Se eu tenho dificuldade com um parente, essa é uma das circunstâncias que me fizeram vir à Terra, para melhorar com ele, para ele melhorar comigo, para eu aparar as arestas, os erros que eu cometi, ou ele fazer isso com relação a mim. Se eu tenho dificuldade de relacionamento social, também isso é algo que eu preciso melhorar em mim. Há um livro de Leon Denis, O Grande Enigma, onde ele diz, de uma forma poética, Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Fala-nos não através de uma Bíblia escrita há séculos, mas através de uma Bíblia que se escreve todos os dias, com seus característicos majestosos, como as montanhas, os mares e os astros do céu. Fala-nos também no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando nós nos calamos, quando nós deixamos de ouvir os barulhos do mundo, então uma grande voz, uma voz interior, desperta e se faz ouvir. Ela vem da profundeza da nossa consciência e nos mostra os deveres, progresso de cada um de nós. Existe em cada um de nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte divina de onde jorram ondas de vida, de verdade, de luz, de amor. Ali se encontra uma centelha divina existente em toda a alma humana. Esse é um resumo apertado
desta fala de Leon Denis no livro O Grande Enigma. Mas ele quer dizer, quando nós nos calamos para os barulhos do mundo, não é exatamente para a buzina do carro, para a música do vizinho, também. Mas ele quer dizer, quando nós nos calamos para o barulho dos nossos pensamentos materiais e mundanos, então nós conseguimos ouvir uma voz interior que desperta e vem da profundeza da nossa consciência. Ou seja, quando nós entramos na oração, na meditação, nós temos a oportunidade de nos ouvir, de ouvirmos a nossa consciência, que nos falará dos nossos deveres, das nossas oportunidades de progresso. E mostra-nos Leon Denis de que existe em cada um de nós uma fonte divina existente, um germe divino existente em toda a alma humana. Essa centelha divina, aqui a pergunta 115 do Livro dos Espíritos se refere. E ali, nesses momentos de oração, de meditação, de reflexão, nós conseguiremos entender colega de trabalho complicado, colega na casa religiosa com o qual não nos damos bem, os parentes, problemas, que às vezes são nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, esposo, às vezes são os primos, tios, sogra, sogro, enfim, estamos reunidos, como disse Chico, não existe coincidência na parentela. Estamos reunidos para apararmos arestas, para corrigirmos erros. Não por coincidência eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou cunhado, sogro ou primo. Eu estou ali nesse grupo, dessa família espiritual, reunidos sob a égide da consanguinidade ou da afinidade, não por acaso, não por sorteio, mas por objetivo traçado por nós, com auxílio de engenheiros do planejamento reencarnatório, que nos traz estas oportunidades. As aflições existem, causadas pelos nossos relacionamentos, intemperanças, modo de agir. Mas Jesus não nos prometeu um mar de rosas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em João 16, 33, onde Jesus nos mostra. Tenhamos bom ânimo, as dificuldades existem, as aflições existem, mas tenham bom ânimo. Vá com fé, eu venci o mundo. Ele está nos dizendo, vocês também vencerão. Não é vencer no mundo, materialmente falando, mas vencer o mundo, assim considerado as dificuldades e as aflições. E nós chegamos aqui com um planejamento que pedimos, que nos foi orientado e que aceitamos. Eu me recordo de Fernando Pessoa, numa poesia que não é espírita, mas muito diz desse momento que vos falo, a criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, quando vejo que o que eu sou é nada, quero voltar, buscar lá atrás quem lá ficou. A criança que fui chora na estrada. O ser espiritual com o qual eu cheguei nesta encarnação, a programação que eu fiz, está chorando na estrada. Esta criança em mim ficou lá atrás, porque eu a deixei lá quando vim ser quem sou hoje. Atraído pelos prazeres materiais, atraído pelas facilidades que a vida às vezes nos concede, atraído por muitas dessas questões que a traça corrói, que a ferrugem consome. Nós ajuntamos tesouros aqui na Terra e com esses tesouros não conseguimos carregar esta criança espiritual que foi programada com tantos irmãos, com tanto amor, quando aqui novamente aportamos. A criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, aos 62 anos, quando eu vejo que o que eu sou não é nada, ou não é aquilo que eu programei que fosse, eu medito com Leon Denis, com Jesus, com Chico, com Madre Teresa, com Dona Ivone do Amaral Pereira, com Zé Raul Teixeira, com tantos que nos trazem elementos, e eu quero voltar
buscar lá atrás quem eu lá deixei. Eu quero voltar, buscar lá atrás o planejamento que eu fiz. E se eu ainda não sabia, o Espiritismo agora me ensinou de que os parentes do problema, antes de serem dificuldades, são oportunidades de crescimento. Oportunidades que Deus nos concede mais uma vez, para que a gente não erre mais com aquele filho, não erre mais com aquela mãe, com aquele irmão. Passamos a entender a indiferença de um irmão, a ingratidão de um filho, a grosseria, às vezes, de um pai. Passamos a entender que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Que tudo que tem acontecido, mesmo que às vezes me doa no íntimo, eu tenho que ter fé, acreditar que é para o meu bem, desde que eu passe por essas aflições sem reclamar. Eu passe por essas aflições procurando o que de melhor posso tirar disso. Um irmão alcoólatra, ao invés de brigar com ele, eu posso abraçá-lo e tentar orientá-lo. Quem sabe eu, dono de um bar, ou um pai na existência passada, vim a colocá-lo no caminho dos vícios. E ele voltou agora porque ele não conseguiu se soltar. E eu estou aqui para me redimir. Muito importante que pensemos assim. Se não for assim, é porque Deus confia em mim e me deu um parente problema, mesmo que eu não tenha feito mal a ele, nesta ou em existências passadas, para que eu cuidasse. Afinal de contas, Jesus nos disse: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, todos nós não nos perderemos, seremos espíritos puros. E Jesus nos dá a oportunidade de irmos cuidando dessas ovelhas que estão no nosso pequeno rebanho, para que elas não se percam e a gente se mostre como um bom condutor. Estamos na hora ainda, Hélio? Acabou. Você falou que horas? 45. Então deu. Então, meus irmãos, é importante que a gente pense nisso e pensar que a obra do Evangelho é fazermos do nosso coração um local adequado para Deus vir morar definitivamente junto a nós. Cabe a nós fazermos a nossa parte, porque a de Deus já está feita. Muito obrigado, Hélio. E nós agradecemos ao Gamonal pela exposição da noite. Convidamos a todos agora para a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar os olhos e imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Marsh, que nos abraça e diz em nossos ouvidos: agindo Deus, quem impedirá? Ele nos indica o local a sentarmos, os pacientes nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor nos indica o local a sentarmos. Ele faz agora uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo saúde, forças, bom ânimo, alegria de viver, reequilíbrio físico, mental e espiritual. Os pacientes iniciam o seu trabalho e os fluidos, tal qual um remédio, visitam as nossas células físicas e perispirituais. Deus é oferecida da água fluidificada. E mentalmente, juntos agora, vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos o teu amparo, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da Casa de Batuíra. Rogamos em favor dos irmãos e das irmãs que estão participando da reunião de forma online, aqueles que irão nos assistir a posteriori, aqueles que são em nossos pensamentos, que estão em sofrimento do lado da vida por todo mundo. E tudo isso, Senhor, nós te rogamos e imploramos, em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.
Mais uma vez, nós agradecemos ao nosso irmão Gamonal pela disponibilidade de estar conosco, participando desse momento, e convidamos a todos para estarmos juntos amanhã, às 15 horas, nosso momento de oração. A todos a nossa gratidão, muito obrigado. Gamonal, um beijo em todo mundo aí, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado a todos.